Nosso boa noite a todos, que a espiritualidade aqui presente e a equipe de Joana de Ângeles nos inspire também a dissertar nesta noite sobre o tema Aprendendo a Lidar com as Emoções, com base nos estudos que estamos fazendo sobre as obras de Marlon Reikdal e o seu grupo, que orienta o estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles para o nosso conhecimento interior. Então, é com alegria que nós estamos aqui, na SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, para falarmos sobre um pouco desse tema. Evidentemente, não vamos esgotá-lo e não pretendemos aprofundar todas as emoções abordadas, mas que a nossa reflexão seja em torno da necessidade de começarmos a refletir sobre este tema para o nosso autoconhecimento. Então, nosso boa noite a todos e que nós possamos juntos partir para esta reflexão. Inicialmente, gostaríamos de lembrar a passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeito. Neste capítulo, nós vamos ver a mensagem do homem de bem, em que os Espíritos nos inspiram e nos orientam para a conduta adequada do espírito que se empenha nesta encarnação em se preocupar com a sua progressão espiritual. Nós sabemos da importância, somos seres imortais, temos a lei do progresso e da reencarnação que nos auxilia à compreensão de nós hoje, das dificuldades que trazemos na alma e das necessidades evolutivas. Aprendemos na doutrina espírita que tudo o que nos acontece na vida tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as nossas experiências passadas, tem a ver com o que nós atraímos pelas nossas necessidades evolutivas. Então, a doutrina espírita vem nos trazer um enfoque nas 16 obras de Joana de Ângeles, que todos nós deveríamos nos preocupar em estudá-las, com o objetivo de nos proporcionar a necessidade do autoconhecimento. Sim, porque o que fizemos nas vidas passadas, o que aprendemos pelas experiências e pelo conhecimento religioso, seja em qual for religião que tenhamos praticado em outras vidas, todo esse conhecimento nos trouxe até aqui, até este momento atual. Se quisermos avançar nesse processo evolutivo, deveremos nos empenhar hoje com conhecimento, vontade e ações determinadas para que a gente mude esse roteiro. Senão, ficaremos numa encarnação, marcando o passo, repetindo experiências desagradáveis ou agradáveis, já vivenciadas. Não se evolui sem o impulso, sem a vontade, sem a dor que proporciona experiências novas e nos impulsiona a reflexões novas. Então, é importante pensarmos que a nossa evolução precisa da ação consciente nossa para que esse processo avance. Então, está lá a seguinte frase, no capítulo 17, no item Homens de Bem. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Esse é um dos itens. A mensagem é enorme, mas nós escolhemos esse item porque ele fala que o homem de bem trabalha incessantemente em combater as suas imperfeições. Então, a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com as nossas imperfeições? Eu sou consciente delas? Eu sou consciente das emoções que eu trago na alma e que me provoca um movimento de alteração do que eu sinto e do que se passa em mim? Que consciência eu tenho disso? Estamos empenhados na nossa transformação moral? E aí nós vamos ver nesse mesmo capítulo a sentença: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelo esforço que empreende em dominar as más inclinações. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não temos mais só uma religiosidade, uma religião que inspira a fé, que nos liga a Jesus. Nós temos uma religião que diz que nós precisamos nos empenhar para evoluirmos, que nós precisamos desenvolver as virtudes da alma, que nós precisamos nos empenhar em adquirir os tesouros que a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam, que são os sentimentos. Então, essa doutrina nos leva a refletir em nossas emoções, como andam nossas emoções. O que nos move diariamente, porque o próprio sentido de emoção, de emovere do latim, é movimento. É o que nos movimenta. Joana de Ângeles nos diz que nós não devemos nos envergonhar das nossas emoções, sejam elas boas ou não, mas nós devemos aprender com elas e refletir, saber o que é que elas estão querendo nos dizer. Então, por exemplo, o medo que eu sinto, que é uma das emoções básicas, que elas foram colocadas por Deus para que nós pudéssemos nos proteger e evoluir. Então, o medo é uma emoção necessária para que a vida se preserve. Pelo medo, nós nos cuidamos, nós nos prevenimos, nós nos aprendemos a nos defender com o medo. Mas se o medo for em excesso, o que acontece? Ele nos paralisa. Então, a emoção do medo que nos protege do perigo de perdermos a vida, que nos dá impulso para a defesa, pode nos paralisar se nós não soubermos trabalhar com essa energia. A pessoa que não tem medo de nada, ela corre risco de vida, porque isso é o que está acontecendo com muitos de nossos jovens. As brincadeiras são as mais exóticas possíveis. A semana passada vimos na internet o risco da apneia. Fez-se a brincadeira no computador para ver quem demorava mais tempo sem respirar. E uma criança, um adolescente de 13 anos chegou a óbito. Porque quando o grupo detectou que ele estava há muito tempo, liga para a casa da mãe e informa a mãe o que está acontecendo. Não, o socorro chega, mas não deu tempo. O que é isso? A gente não tem medo de nada. Eu não tenho medo e se submete a qualquer coisa. Outro vídeo que está rolando aí na internet, daquela brincadeira que os adolescentes estão fazendo. Aperta, manda a pessoa parar de respirar, e eles vão apertando, apertando, e a pessoa desmaia. Nem todo mundo tem tempo. Vejam o perigo das selfies que nós estamos sabendo por aí, das pessoas que morrem, que caem de altitudes, porque para tirar selfie não olham onde está pisando, não tem cuidado, e quando olha, o desastre aconteceu. Então, esse medo que nos protege pode chegar a trazer situações perigosíssimas para a nossa encarnação. Eu não tenho medo, e eu vou e faço. É imprudência. É falta de cuidado, é falta de auto-amor, é falta de conhecimento sobre a importância da vida. Por isso nós precisamos conversar na evangelização, em casa com os nossos filhos, no trabalho com adolescentes, caso tenhamos. Vamos alertar sobre esse valor que precisa ser dado à vida, sobre esse medo que as pessoas não estão tendo de muitas situações e correndo risco. Então, esse medo, essa emoção que chega, eu preciso aprender a saber lidar com ele, para que ele me proteja e ele não me paralise a ponto de me impedir até de me proteger. A raiva em mim é apenas um sentimento de irritação, de intolerância, ou ela chega ao ponto da fúria, da violência, da agressão? Eu sou consciente quando eu tenho raiva? Eu tenho consciência de quando eu estou com medo? Nós lemos a mensagem de Emmanuel sobre a tristeza. Olha o esclarecimento que Emmanuel nos trouxe sobre a tristeza. A tristeza, ela é importante até o ponto que traz a meditação e a reflexão. Precisamos sentir tristeza.
Porque hoje em dia, na cultura de ninguém sentir dor, ninguém quer sentir tristeza, ninguém quer passar por luto nenhum, ninguém quer sentir a perda. E as pessoas se enchem de medicação quando deveriam estar sentindo e se trabalhando para que aquela tristeza seja superada. Não é deixar que ela lhe destrua, como a mensagem nos mostra. A tristeza saudável é aquela que me faz refletir, que me faz analisar, que me faz procurar ajuda, que me faz orar, que me leva à meditação para a mudança. Mas a tristeza depressiva pode me congelar e pode me trazer até a morte. Pode me levar a um suicídio, pode me levar a situações perigosas. Então, como lidar com essas emoções? Eu sei conviver com a tristeza? O que eu sei sobre ela? O que eu sei sobre mim? Quando é que eu estou triste? Eu já vi uma criança de 5 anos amanhecer o dia e dizer para a mãe: mãe, eu estou triste hoje. Eu estou sentindo tristeza, e aquilo me chamou a atenção. Como é que uma criança de 5 anos já tem consciência que está triste? Eu não estou com vontade de fazer nada. E ela fez uma identificação precisa, porque a tristeza faz a gente ficar assim, sem vontade. E o que é que eu devo pensar diante de uma situação de tristeza? Por que é que eu estou sentindo isso? E a mãe, sabiamente, foi conversar com a criança. Olha, há dias que a gente amanhece assim. A gente até nem sabe por quê. Mas o que você deve fazer é fazer coisas que lhe façam bem, que você já sabe que lhe ajuda. Não deixe de fazer nada porque você não está sentindo vontade. Porque você está triste, eu não estou com vontade de fazer nada. Tente fazer o que você já sabe que é importante e que é bom, para você superar essa tristeza que ele não sabe dizer nem do que é. Mas já sabia dizer que não estava com vontade de fazer nada. E quantos de nós, ao detectarmos esse sentimento, nos paralisamos? Não vou não estou com vontade, eu não sei se é essa chuva, eu não sei se é o clima, eu não sei se é qualquer coisa. E aí a pessoa não faz o que ele deveria fazer. Reconhecer, eu não estou bem, mas essa atividade é boa, eu não faço todos os dias, as pessoas estão precisando de mim, eu vou fazer. E no fazer a gente se melhora. O que eu faço quando eu tenho alegria? A minha alegria é uma alegria já saudável? Ou é uma alegria motivada por drogas, por vícios, pelo alcoolismo, por atitudes inadequadas? Que alegria eu tenho? É a alegria do prazer de fazer coisas saudáveis? Ou é a alegria do mundo, como diz o Evangelho? Eu sei analisar em mim quando eu estou sentindo inveja. Quando alguém me conta uma coisa, olha, eu estou ganhando muito bem, graças a Deus, olha, minha conta bancária está ótima. Meu problema hoje não é dinheiro. Você fica feliz ou você fica triste? Diz, mas rapaz, ele está assim, eu nem estou no vermelho. Você já começa a se deprimir pensando em você. Eu consigo sentir alegria quando o outro me conta uma coisa boa, ou eu fico triste? Se eu detectar que estou triste, é a inveja. E como eu devo trabalhar esse sentimento? Se eu desejar o que o outro tem, é cobiça. Fulano trocou o carro. Mas olha, não trocou o meu faz 5 anos. É fogo, eu queria tanto trocar meu carro. Como é que eu me deparo com esses sentimentos que chegam em nós e nós jogamos muitas vezes para o inconsciente, não analisamos, não percebemos que eles estão acontecendo e nos adoecemos. Vou deixar para falar do egoísmo lá na frente. Mas, por exemplo, a preguiça. Eu sei detectar quando eu estou com preguiça. E o que é que eu faço com a preguiça? Eu vou me deitar numa rede e deixo a vida rolar? Ou eu detecto a preguiça e tomo alguma iniciativa? Quando eu estou com dificuldade de me concentrar, de ter foco, porque estou envolvido com outras coisas. Baixa estima. A lista seria muitas, nós não vamos falar de todas. Como andam nossas emoções? Sim, porque nós somos movidos à emoção. Como eu estou reagindo com tudo isso? Precisamos de nos conhecer.
de tomar consciência dessas emoções. Porque senão, nós não vamos chegar a que os Espíritos chamam, e Joana de Ângeles, de maturidade emocional. As emoções vêm do nosso mundo interior. E elas são provocadas, elas vêm do nosso inconsciente. E o que acontece ao nosso redor faz com que nós possamos trazer lá de dentro o que entra dentro de nós, o que anda dentro de nós. Porque nós pintamos o mundo com a paleta de cores que trazemos na alma. Com que lente eu estou vendo o mundo? Essa lente vai me dizer se eu sou mais pessimista, se eu sou mais otimista, se eu sou uma pessoa que encaro o mundo já numa abordagem espírita, se o conhecimento que eu tenho espírita é um conhecimento que já faz olhar para a minha vida, compreendendo que eu sou um espírito em transformação, que aquilo que me chega é porque eu tenho necessidade de aprender com isso. Como é que eu estou me vendo na minha encarnação? Ou eu não penso nisso? Para dar um exemplo, basta analisar quando a gente escuta, por exemplo, a prisão de algum político. Que emoção gera em mim? Notícias desagradáveis, que emoções elas geram em mim? Como é que eu trabalho essas emoções? Eu xingo, eu agrido, eu acho bom, eu falo mal, eu não compreendo. O que acontece comigo? Eu estou tomando consciência disso. Ah, Socorro Pai, você está querendo fazer uma terapia numa palestra? Não. Mas isso é importante porque o terapeuta, ele saberia trabalhar. Na hora que você fala alguma coisa que vai gerar emoção, ele já vai começar a trabalhar em cima disso aí. Por isso que as terapias nos ajudam. Mas as leituras, segundo Joana, elas nos auxiliam a pensar sobre o equilíbrio de nossas emoções. Porque esse fluxo harmonioso, que seria o equilíbrio, é justamente o nosso percurso de saber lidar com o que vem do inconsciente e o que eu vou trabalhando no meu consciente. As emoções, elas pedem que a gente tenha contato com elas, que a gente dialogue, e não que a gente esconda, camufle, negue. Você está com raiva? Estou não. Quando a pessoa poderia naquela hora dizer, eu estou magoado. O que eu disse lhe ofendeu, a gente por orgulho diz, não me ofendeu. E nós estamos ofendidos. E nós não trabalhamos aquela emoção. No livro Inteligência Emocional, lançado na década de 90, após mais de 25 anos de pesquisa por Daniel Goleman e sua equipe, ele vai nos mostrar justamente que as emoções nos neurotizam, se nós não aprendermos a lidar com ela. E ele vai trazer um aspecto muito interessante, que a pessoa que se dá melhor na vida não é o mais inteligente. Não é mais o que tem o coeficiente de inteligência matemática, lógico-matemática ou linguística. Mas seria a pessoa que sabe lidar com as emoções. E ele vai descobrir que as pessoas que se dão melhor no trabalho não foram aqueles que foram os mais inteligentes, mas são os que sabem lidar com as suas emoções e interagem melhor com o grupo. São as pessoas que mais crescem, são as que mais produzem, são as que mais favorecem o trabalho equilibrado na empresa e com os outros. São as pessoas que desenvolvem a inteligência emocional. E aí ele vai falar no seu livro, que eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, acho que é só umas pinceladas para a gente compreender que precisamos olhar para nós, para as nossas emoções. Descobrir um pouco mais desse universo que nos movimenta. E que, pelo desequilíbrio das emoções, nós poderemos, num trânsito, como nós vemos todos os dias. Não faz um mês que um foi estacionar o carro em São Paulo, tirou a arma e, por conta desse problema de bater no carro no estacionamento, assassina o outro. Quantas pessoas no trânsito cometem barbaridades? E se nós não soubermos lidar com as emoções nossas e com as emoções do outro, poderemos complicar a nossa encarnação para 5 encarnações para frente.
Um suicídio pode alterar o nosso estágio evolutivo em 5 encarnações. Um suicídio, um assassinato, pode fazer com que o nosso progresso, que vinha numa linha, a gente possa decair e passar até 10 encarnações para resolver um problema de desequilíbrio emocional em 1 minuto. Ivone Pereira conta em um dos seus livros, que eu não me lembro agora o título, do caso de uma pessoa que faz isso com a sua encarnação. Ele diz, se ela tivesse parado 1 minuto para fazer uma prece, ela teria se libertado da emoção, do ódio e da revolta que a levou ao suicídio. Uma prece. Emmanuel vai nos dizer, tome a decisão, demore a tomar a decisão, pare. Ou toma água, ou conte até 10, ou faça uma prece, deixe para tomar a decisão no outro dia, se for possível, para que você não faça coisas de que venha se arrepender. Tiago vai dizer, Paulo, aliás, é Paulo quem diz, irai-vos, mas não cometais violência. Que a vossa ira não chegue ao pôr do sol, ou seja, não vá dormir com a ira. Porque nesses momentos nós poderemos, por uma emoção desequilibrada que existe em nós desde a criação e que estão nos animais, a raiva, Joana diz, não se envergonhe de ter raiva. A raiva é um sentimento humano do nosso estágio. Agora, ao sentir a raiva, pare, analise e procure agir da melhor forma possível. Não dê expansão à raiva. Porque, justamente, se está na nossa condição ter raiva pela indignação das coisas erradas, pela violência que estejamos recebendo, pelas injustiças aspeadas, porque a doutrina espírita diz que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Não somos injustiçados. Mesmo quando a injustiça aconteça, nós temos a ver com ela. Então, esse momento de parar é muito importante. E para que esses momentos aconteçam, o que a gente precisa fazer? Como dialogar com essas emoções para a gente poder estar mais consciente de nós mesmos, sabendo das nossas fragilidades e ficarmos do nosso lado. O que quer dizer ficar do nosso lado? É a gente começar a agir em defesa de nós mesmos. Nós vamos nos lembrar do templo de Delfos, do deus Apolo, da grande frase divulgada por Sócrates, do conhece-te a ti mesmo e do nada em demasia, o equilíbrio. Nós vamos ver na questão 919, quando Kardec pergunta a grande falange do Espírito da Verdade. E qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque na hora que a emoção chega, a nossa tendência é reagir. A nossa tendência é essa. Alguém lhe diz um palavrão, a sua tendência é agredir ou se defender com outro. Alguém bate em você, dificilmente a gente vai fazer como Jesus, quando levou a bofetada do soldado que veio junto com Judas buscá-lo. Amigo, por que me bates? Se errei, diga-me onde errei. Mas não precisa me bater. Com a maior serenidade e amorosidade de Jesus. Em geral, nós não fazemos isso ainda. Não é ainda o nosso estágio. O nosso estágio ainda é o de sentir a raiva, é de sentir a dor, é de sentir-se injustiçado, indignado. Mas os Espíritos nos advertem. Conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec pergunta, como fazer isso? Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho sabiamente diz, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passar a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que coisa maravilhosa.
Se eu não me conheço, eu não posso me proteger. Eu não posso me cuidar, eu não sei. Eu vou ser pego de surpresa. Daí a necessidade tão sábia de Santo Agostinho ao responder esta questão. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou me conhecer? Refletindo, analisando, deixando espaço. Joana diz, não basta orar. É preciso meditar. Por que isso? Mas nessa vida corrida, nós alegamos que não temos tempo para orar. Não dá tempo orar de manhã. Não dá tempo orar à noite, porque a gente está muito cansado. A gente assistiu todos os programas, respondemos todos os WhatsApps da vida, olhamos todas as postagens dos amigos. E aí? O tempo somos nós que fazemos. É uma escolha nossa. Como aplicar o nosso tempo é uma escolha nossa. O que fazemos do nosso tempo, vamos ser questionados quando a nossa encarnação terminar. O que você fez do tempo que você teve, da saúde que você teve, de tudo que você recebeu. Vão perguntar a Nick, aquela figura excelente da internet, que nesse mês de outubro está vindo para o Rio de Janeiro, fazer uma conferência no Maracanã para todos os jovens. Nick, aquele que só tem, como ele diz, uma asinha no pé, que Deus deu para ele, uma asinha, que nada, que faz tudo com aquela pequena asinha. Ele não tem perna, não tem braço, ele tem uma asinha. Quem não viu Nick na internet, precisa vê-lo. O que ele fez com as possibilidades que Deus deu a ele? A gente se envergonha ao ver aquele jovem fazer tanta coisa que você diz, mas eu, com o meu corpo saudável, não faço nem um terço do que esse rapaz faz. E o que ele está fazendo com o que Deus deu a ele? Com o tempo que ele tem, com as condições que ele recebeu. Seremos questionados. O que estamos fazendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos? Sim, porque nós temos adoecido muito com as emoções desequilibradas. As doenças psicossomáticas das nossas emoções desequilibradas, os relatos que tem no livro No Mundo Maior, que fala sobre a loucura, todos nós deveríamos ler aquele livro. O que acontece ali? As nossas raivas estão lá, tudo dito, os ódios, as raivas, tudo o que nós geramos de doenças, os desencarnes antecipados por conta das emoções desequilibradas, das mágoas, dos ressentimentos, do orgulho adoecido, ferido, tudo. Em nosso lar há o relato da quantidade de pessoas que chegam no plano espiritual pelo suicídio indireto. E tudo isso gerado pelas nossas emoções. Tem um caso de uma médium que discutiu com o esposo durante o dia. E ela vai desenvolver um infarto. Ela está desenvolvendo um infarto. Ela teria um infarto antes de amanhecer o dia seguinte. Mas em função dos méritos dela no trabalho mediúnico, na doação ao bem, nas horas de oração que ela fez pelos outros, nos passes que ela deu com desprendimento, tudo o que ela fez às horas boas foi contado ao seu favor. Ela ia desencarnar. E os espíritos disseram, em função das horas aplicadas do tempo ao bem, ela não merece sair agora. É dado a ela um tratamento no plano espiritual para desfazer o infarto que ela teria ao amanhecer o dia, por conta de uma raiva que teve numa briga com o esposo, numa discussão durante o dia. Vejam como é fácil morrer por conta de emoções, é muito fácil. Então, nós não devemos permitir que as emoções cresçam sem medida e direção, sem o cultivo, como diz Marlon em seu livro, o cultivo das emoções, como cultivar as emoções saudáveis, como fazer para administrarmos nossas emoções, como sermos conscientes dela. Não significa reprimir, porque está lá na questão 911 sobre as paixões, os espíritos respondendo a Kardec que o princípio da paixão não é uma coisa ruim. Você ter vontade de fazer uma coisa, está muito ligado àquilo ali, mas é preciso equilíbrio, porque a paixão pode ser um cavalo sem freios,
sem ser domado. Então, nossas paixões, nós devemos analisá-las. O que é que nos move? Quais são as paixões que temos? Quais são os sentimentos que movem a minha vida? A minha maior paixão é ganhar dinheiro, é ser rico, é ter bens. Quais são as paixões que nos movem? Qual a minha maior paixão? É ser um médium passista, que tem condição toda semana de estar aplicando passe? Essa é uma boa paixão. Contanto que depois eu não me vai desse, olha, meu passe, todo mundo fica bom, mas o de fulano, ó, não toma com ele não. Aí não é uma boa coisa, aí não é uma boa regra. Mas se eu faço porque eu quero fazer o bem, que bom, é uma paixão que está bem direcionada, não é? É uma paixão que está sendo encaminhada para coisas boas. Então nós devemos pensar naquele texto de Emmanuel que fala sobre a caridade essencial, que está lá no Vinha de Luz, na mensagem 110, se vocês quiserem ler hoje à noite. Qual é a caridade essencial? Ajudar os outros é importantíssimo, é o exercício do amor em ação. Mas existe uma caridade que ninguém pode fazer por nós. Ninguém. É a caridade de nos darmos o direito de nos ajudarmos, de nos autoaperfeiçoarmos. É a caridade de sermos melhor hoje do que ontem. De, ao fazer a reflexão que Santo Agostinho recomenda, imaginar, hoje eu diminuí um pouco da minha raiva. Eu tinha raiva quando eu via notícias políticas. Vamos dar um exemplo. Agora eu procuro compreender. Eu procuro vir e dizer, ainda bem que estamos caminhando para que as coisas se resolvam. Porque não sou eu que estou lá. E não adianta eu ter ódio de A, B ou C, porque eu vou responder depois por esse ódio que eu tive. Eu devo entender que são almas em queda. E que a consciência vai ainda cobrar muito de cada uma delas. Do cargo que estavam, das leis que sabiam e não cumpriram, dos votos que prometeram fazer pela sociedade e não fizeram. Ai deles, mas ai de nós se não fizermos também a nossa parte. Então não somos nós acusando, agredindo, que vamos resolver a mudança dos outros. É preciso entendermos que esse trabalho é conosco. Outro problema sério que enfrentamos, além desse sentimento que nos move, que predomina em nossa encarnação, que nós devemos tomar consciência, qual é a maior emoção que move nesta vida? Qual é o erro que eu estou mais pendente a cometer? Eu tenho mais tendência a tais vícios? É uma necessidade nossa conhecermos. Por exemplo, nós sabemos que pelas reencarnações sucessivas, as pessoas que são colocadas em nosso lar, em nosso convívio, tem a ver com a nossa necessidade de crescimento interior. Então, se aquela pessoa nunca entende o que eu faço, me critica muito, não me elogia, com certeza eu estou precisando do convívio com essa pessoa. E eu preciso ser chamado a fazer o bem sem vaidade, sem que aquela pessoa me agradeça. Eu vou ser chamado a fazer o bem, mesmo que ela me faça o mal. Foi esse o acordo da reencarnação. Mas agora eu chego e digo, faço nada. Enquanto ela não me agradecer, eu não faço. Orgulho, ego adoecido, como diz Joana. O que é o ego adoecido? É a presença do orgulho e do egoísmo. É o ego adoecido. Eu preciso descobrir onde meu ego está tão adoecido. Dentro de casa é a melhor forma. Você faz e a pessoa não elogia. Você pede e a pessoa não faz. Aí não dá 3 horas, ela está lhe pedindo alguma coisa. O que é que você faz? Vou não. Lembra que eu lhe pedi, você não fez? Eu agora estou te dando o troco. Vamos crescer nessa postura? Muita gente se engana e diz, ela vai crescer, ela vai sentir na pele o que ela fez a mim. Mas não cabe a gente essa terapia.
O outro tem o tempo dele. Eu só vou dar conta diante de Deus do meu tempo e das minhas condições. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo com orgulho, estamos aumentando o nosso orgulho, estamos aumentando o nosso egoísmo e achamos que estamos certos. Ele não disse não a mim, agora é minha vez. Ele vai sentir o que eu senti. E achamos que isso está certíssimo. E não estamos crescendo nessa postura. Isso nós estamos fazendo há várias encarnações. É isso o que os nossos pseudos obsessores, que não são obsessores, são espíritos muito amigos nossos, até familiares, a quem nós prejudicamos e eles estão revoltados e estão do nosso lado. São almas que ferimos profundamente e que hoje estão junto de nós, sentindo e cobrando a nossa falha. E o que é que nós fazemos? Sai obsessor daqui. Não está bom não, já basta o evangelho que eu fiz, você ainda achou pouco, pois eu vou ler mais meia hora. Eu estou fazendo isso com amor? Eu estou fazendo isso com que sentimento? Aí chega na casa espírita, não tem jeito de tirar esse obsessor não, vocês não tem uma reunião assim, para tirar na hora e a gente ver e falar com ele não, para eu dizer umas coisas boas a ele. Olha a ignorância nossa. Então, na família, nós somos chamados ao primeiro ambiente em que nós devemos exercitar o crescimento do amor. Precisamos desenvolver a generosidade dentro do lar, sermos pessoas mais generosas. Faça como aquela história do homem do campo de concentração que morava junto de um alemão, não é? Ele era judeu, todo dia passou mais de 10 anos dando bom dia ao alemão sem ele dar. Depois de 10 anos ele começou a dar bom dia. E quando aconteceu a Segunda Guerra, que ele está na fila para ser selecionado, ele dá bom dia ao vizinho que estava selecionando as pessoas e diz o nome dele: bom dia, senhor fulano. Ele responde: direita. Quem ia para a direita não morria. E ele escapou, porque passou 10 anos dando bom dia sem receber um bom dia. Depois de 10 anos ele consegue um bom dia. Quem de nós temos essa paciência de estar fazendo o bem? A gente quer só o troco, a gente está fazendo com interesse, a gente dentro de casa não quer ser generoso. Se brincar, a gente não oferece um chá a quem está com dor de cabeça. A pessoa está lá dizendo que estou dor de cabeça e a gente está nem aí ouvindo. Não oferece um comprimido, não vai atrás, não oferece um chá. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Cadê a nossa generosidade? Como as emoções do bem vão ser desenvolvidas se nós não conseguimos superar? Então, existe o registro da memória emocional. A emoção não só é dessa vida. Nós trazemos emoções de vidas e vidas. Então é por isso que a gente conhece uma pessoa e se afiniza com ela e você mal conheceu e já está ali conversando. O outro você convive todos os dias e você diz: aquela fulana não entra. É minha parenta, mas olha, eu só convido porque eu tenho que convidar. Mas não entra. Aquele registro emocional, a pessoa nunca te fez mal nessa encarnação. Mas existe um registro emocional do passado. E aquela pessoa vai nos lembrar. E você não consegue ser generoso com ela. E aí você vai descobrir: olha, por que eu não consigo? O problema está aqui dentro. Eu preciso superar isso. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? A gente risca logo da lista. Faz com que aquela pessoa não exista. Então você chega num ambiente, mesmo numa casa espírita, que eu já vi, você chega lá, está seus amigos mais próximos, não tem nada demais, você abraça seus amigos mais próximos. Aí os outros que você não gosta, não conhece, você não cumprimenta. Nem olha. Uma pessoa já me disse uma vez: eu deixei de frequentar uma casa espírita, porque as pessoas que eu conhecia, eu já cheguei a entrar, passar no corredor, olhar para elas e nenhuma me cumprimentou. E eu as conheço. E não só é do trabalho, não. Como é que a gente está vivendo que não olha isso? Então, dentro de casa, dentro da família, existe muito registro emocional que não é lá tão bom. Mas por que que Deus nos colocou juntos? Para que a gente supere, para que a gente pense.
realmente eu sou meio intolerante com esse tipo de conversa. O que a educação emocional diz? O que Joana aconselha? Ela diz, vá conversar com a pessoa. Olha, eu não gosto. Toda vez que você fala comigo, você diz essa ironia. Então, nós devemos chegar para a pessoa e dizer, olha, eu gostaria que você não fizesse isso mais. Eu sei que você não faz para me ofender, mas isso me traz uma coisa muito ruim. O que acontece? A gente não diz, aí vai juntando. Chega um dia que o pavio está bem curtinho da tolerância, está zero, o que a gente faz? Explode e diz tudo de uma vez. E aí a relação fica comprometida. Porque se a gente fosse conversando, se a gente fosse detectando, se a gente fosse analisando, a gente ia superando isso. Então nós precisamos pensar como trabalhar essas emoções, esse registro emocional que vem do passado, que não é de hoje. Pode ser com um colega de trabalho, pode ser na casa espírita, porque geralmente a gente se reúne ao grupo que a gente se identifica e que a gente precisa também superar. Joana de Ângeles diz, é preciso, e Daniel Goleman também aconselha a mesma coisa, converse com a pessoa em particular. E a gente vai ver Jesus dizendo, olha, se você for colocar a oferenda no altar, antes de colocar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, em particular sós com ele. Aí você vai ter ganho seu irmão. Porque das nossas emoções desequilibradas, das nossas emoções perturbadoras, por exemplo, a pessoa que tem o vício da pornografia na internet, ninguém sabe, só ele sabe. Mas ele pode estar sofrendo muito com isso. Como superar essa emoção desequilibrada de ver coisas ruins, de ver coisas que baixam a sua sintonia, que lhe prejudicam? É preciso saber por que eu estou fazendo tanto isso. Por que eu não consigo pedir desculpas? Daniel Goleman também fala da nossa necessidade de pedir desculpa. Se você sentiu que falhou com alguém, foi seu filho, você falou alto, disse o que não devia, tenha coragem de pedir desculpa, mesmo que o outro lhe agrida. Porque o nosso orgulho ferido vai dizer, vou nada, se eu for pedir desculpa, ele vai me xingar. Vai dizer tanta coisa comigo, deixa dizer. Se você pediu para ele que ele não dissesse mais aquilo com você, não pense, porque você pediu, a pessoa no outro dia vai estar lhe respeitando. Não, mas você disse. Se ela fizer, ela sabe que está lhe ofendendo. Aí o problema é com ela, não é mais com você, nem conosco. Nós precisamos tomar atitudes evolutivas de se ajudar. Essas são atitudes verdadeiras. A verdadeira autoajuda é a nossa autotransformação. Não é só dizer positivamente, isso não vai acontecer comigo. Isso é ignorância. A gente tem que ser cauteloso e temos que ter conhecimento para a gente saber se ajudar. Porque o ego adoecido é o egoísmo, que está lá na questão 913. Qual o maior vício? Os espíritos dizem. Eu já vos disse várias vezes, é o egoísmo. Então, pensar na nossa evolução não é egoísmo. Egoísmo é eu querer que as coisas aconteçam só do meu jeito. Egoísmo é eu querer que as pessoas sejam do jeito que eu quero que elas sejam. Egoísmo é eu me impor nas minhas necessidades e olhar só o meu mundo e não ver que eu convivo com outras pessoas, que eu preciso me doar, que eu preciso delas. E que só nessa relação, nessa interação, é que eu vou estar colocando o amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é o egoísmo. É essa vontade de querer só ser eu mesmo. Mas eu preciso ser eu com o outro e com Deus. Na hora em que eu procuro ser eu com o outro e com Deus, eu estou saindo do ego. Eu estou indo ao self, a parte divina que há em mim, que me chama todos os dias para eu ser melhor. Eu abro espaço em minha mente para que esse eu superior, esse self, encontre espaço e meu ego comece a ceder, porque o ego é a parte necessária dessa encarnação. É o eu que eu preciso construir e conviver, mas ele não pode dominar.
Eu tenho algo maior, que é superior a tudo isso que eu sou hoje. Por isso que nós não podemos julgar ninguém, olhar as atitudes e julgar as pessoas, porque elas não são aquilo ali, elas são muito mais do que aquilo ali. Aquilo ali é um momento de ação, é um momento de queda, quando vem o crime. Elas não são só aquilo ali, nós somos muito mais. Então essa consciência de que somos muito mais é que me diz: Socorro, você não é tão pequena, esse egoísmo que você está sentindo agora pode ser trabalhado. Socorro, essa raiva que você está tendo aí, essa vontade de esganar alguém, ela pode ser mudada, porque você não é só isso. Isso aí foi motivado, é o movimento que essa ação agora gerou em você. Acorde, você não só é essa raiva. Olhe tudo que você tem de bom, olhe tudo que você pode ser. Veja essa cena agora, tente trabalhar essa emoção e fazer com que você seja algo melhor. Aí nós estaremos tomando consciência de nós. Aquele que começa a se ajudar, não se deixa mover pelas emoções, pelo vento das emoções, pelo momento. A pessoa muito emotiva é desequilibrada. Chora por tudo, até propaganda de margarina, como o pessoal diz. É desequilíbrio. Isso não é evolução espiritual. Tá certo? É desequilíbrio. A pessoa que tudo, qualquer coisinha, já está mudando tudo dentro de si. É desequilíbrio emocional. E os desequilíbrios emocionais significam que nós não estamos ainda tomando consciência do ser que somos. Nós não estamos cuidando desse alto amor e dessa necessidade de evoluirmos. Estamos deixando as coisas acontecerem como elas são. A história de deixa a vida me levar só dá certo em música e para dançar. Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é postura de tomar consciência das nossas emoções. Pode até servir para a gente gostar do embalo e dançar, mas não é postura de espírito que está começando a acordar para o seu processo evolutivo. Nós devemos sim tomar consciência do nosso barco existencial. Pegar as rédeas da nossa evolução, dos nossos sentimentos. Porque aqui viemos para trabalhar os sentimentos. Senão Jesus não teria resumido toda a lei e os profetas em amar a Deus e amar o próximo como amar a si mesmo. Amor é sentimento. Toda a lei e os profetas. Então, há uma proposta para a nossa encarnação. A gente está aqui para aprender a amar. Para aprender a superar as dificuldades. Se eu não estou me amando, eu estou em falha comigo mesmo. Se eu não procuro gostar do que eu faço, se eu não puder mudar, eu não estou me amando. Eu estou fazendo coisas todos os dias com sentimento de raiva, de menosprezo e não estou cuidando de mim. Se eu posso mudar a situação para algo melhor, eu devo. Se eu não posso mudar, é sabedoria, a resignação e a compreensão. O Evangelho diz: se eu posso mudar, eu devo fazer isso para que as coisas melhores aconteçam. Mas se eu não posso, é sabedoria aprender a conviver com elas. É sabedoria poder nos ajudar. Entender aquele momento. Eu não posso mudar, então o que eu faço para conviver com isso? Então, meus irmãos, meu tempo está encerrando. E eu gostaria que a gente refletisse sobre essa proposta que Jesus nos traz, de buscarmos superar esse ego em excesso, que é o egoísmo. Esse ego que Joana diz, adoecido. O que é um ego firme? É a pessoa que tem o controle, que busca trabalhar as suas emoções. É a pessoa que tem maturidade emocional, que sabe conviver com as adversidades, que tem resiliência, ou seja, aquela capacidade de se dobrar ao que acontece. Esta semana, uma parenta nossa soube que está com câncer. Sabe apenas que é um câncer raro, vai fazer o exame na próxima semana. E a coisa mais bonita foi ela chegar para a família: não se preocupem. Ela é católica hoje, mas conhece espiritismo, já frequentou para assistir palestras, mas ela se diz católica. Se for a minha vez, não tem problema.
Se for preciso fazer tratamento, gente, o que for nós vamos fazer, mas se não for, não tem problema. A vida, coisa mais certa que a gente tem depois que chegou, é que vai. E ela já tem essa maturidade, e o marido desesperado, e as filhas desesperadas, e ela acalmando. Gente, calma. Isso não é coisa do outro mundo, todos nós vamos morrer um dia. Isso é maturidade emocional. Saber lidar com as adversidades, com a enfermidade, com as perdas. E não se revoltar. Porque até para ser ajudado, quem aceita as adversidades está à frente. Por quê? Por compreender, se coloca à disposição e a energia do corpo move melhor para que a saúde aconteça. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que o ego saudável é aquele que reconhece que nós temos uma parte muito maior para ser desenvolvida em nós, que é o self, que é o eu interior, que é a parte divina que há em nós. Então eu não fico com raiva porque eu estou com raiva. Ah, meu Deus, como é que pode? Eu sou espírita há 30 anos e eu estou com ódio, eu estou com vontade de esganar. Vá fazer uma prece, tome consciência. Senhor, me ajuda a tirar esse ódio. Essa pessoa deve ter coisas boas. Por trás de uma alma que fere, Senhor, tem uma alma ferida. Usando da agressão, que não consegue conter em si a agressão que recebeu e automaticamente leva para o outro. Então, na hora que eu sou capaz de compreender isso e faço uma prece, e os Espíritos garantem que tudo o que pedimos em oração, que seja para as aquisições morais, nós receberemos. E eles dizem mais, a gente só não supera um vício se a gente não quiser, porque esse é o único bem que não vai ser negado a nenhum de nós. É a ajuda para superarmos as nossas defecções, as nossas dificuldades. Nenhum de nós, a misericórdia divina não nos desampara. Então, é confiança, é certeza que não estaremos sozinhos, é buscar essa ajuda. Descubra a emoção que está movendo hoje a sua vida. É raiva, é insatisfação com o trabalho, é problemas na relação afetiva dentro do lar. Vamos pensar sobre isso. Aceite que existe o problema. Aceite que nós estamos adoecidos na emoção. Porque quando nós aceitamos que o problema existe, é melhor para começar a tratá-lo. Quando nós negamos e dizemos a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do outro. Se não fosse esse filho, hoje eu estaria feliz. Se não fosse esse casamento, eu seria feliz. Isso é engano. Não nos iludamos. Os problemas nossos estão dentro de nós. O outro faz apenas fazer com que aquele problema se exteriorize. Mas ele está dentro de nós. Se ele não existisse, não seria acionado. Acionou, alguém acionou, doeu, leva, que é teu. É porque tem alguma coisa. Então ali está dizendo que nós precisamos trabalhar. Então que nós possamos ver a doutrina espírita como essa doutrina que nos conscientiza, que não diz que a gente vá se envergonhar porque você está tendo inveja. Não, não se envergonhe, tome consciência e reconheça que aquela pessoa chegou àquele estágio, ela lutou, ela trabalhou, vou tentar fazer o meu para eu conseguir. Se eu estou com ciúme, vamos tentar resolver. Por que eu estou tão inseguro com essa emoção, com esse sentimento? Vamos tentar descobrir e nos ajudar. Vamos procurar um atendimento fraterno, um parente, uma pessoa de confiança. Se a gente puder fazer um tratamento, vamos fazer um tratamento para superar aquele problema mais sério. Vamos fazer um tratamento de passe. Hoje em dia já existe até homeopatia, gente, para ciúme. Tem homeopatia para ciúme, vocês sabiam? Que existe homeopatia para raiva, para cólera, para ciúme, para inveja, para estresse exagerado, tudo isso. Mudando um pouquinho a nossa energia, Joana aconselha a oração com meditação, você se vendo melhor. Olha, quando chegar aquela cena, eu não vou sentir raiva. Quando aquela pessoa chegar, meu coração não vai ficar agitado. Eu vou entender que é o jeito dela. Eu vou procurar não me ofender com o que ela diz. Meditando, se vendo melhor, se vendo na cena. Olha quanta coisa maravilhosa essa doutrina tem para a gente evoluir. Vamos estudar um pouquinho mais, participar dos cursos, fazer leituras, fazer essa reflexão, dar um tempo para a nossa evolução. Dar um tempo.
para que a gente possa, Joana diz, não saia de uma ação e imediata vá para outra. Ela diz que isso é perturbador. Termine uma coisa, pare, se concentre para o que você vai fazer na outra, se prepare, porque isso faz com que a gente entre de corpo e alma e a gente dê o melhor, possa dar o nosso melhor. Então, tudo isso, Joana passou mais de 25 anos na espiritualidade, estudando psicologia, para trazer essa série de 16 livros, nessa fase de transição planetária. Para quê, gente? Para nos dizer que não basta ter fé, não basta dizer eu tenho religião, eu sou espírita. É preciso se empenhar para a construção de um ser melhor, que já temos condições de ser, de deixar a luz brilhar em nós, de deixar a generosidade sair de dentro de nós. É isso que eu desejo para vocês e que desejo para mim, e que também estou buscando essas leituras para também me conhecer, para também me ajudar. Nós precisamos fazer isso para que a gente consiga sair daqui com a consciência de que buscamos. A gente pode até não conseguir e pode até fracassar, mas é importante não desistirmos de buscar. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada pela atenção de vocês.